De volta ao Redação Novo Tempo, aqui pela sua rádio e TV. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Alguns abraços para várias pessoas que acompanham aqui o programa, sempre fazem os seus comentários. O Orialdo dos Santos, o Jefferson Vieira, também o Ismael e Elilson e a Renata Conte. Muito obrigado pela audiência sempre de vocês. Uma foto de policiais oferecendo comida a um garoto de 2 anos na periferia de Fortaleza ganhou bastante repercussão nessa semana nas redes sociais. Em depoimento, o soldado Rafaelo, que tomou a iniciativa, reforçou a importância de se dar mais atenção às crianças e disse que esse é um trabalho para evitar futuros delinquentes. E aí queria colocar aqui a pergunta para vocês, ouvir a opinião do time. É uma boa iniciativa essa do soldado Rafaelo? Quer dizer, a atitude não é só dele, né? Mas a explicação dele é meio que um marketing do policial para formar menos delinquentes. Antes de ser policial, ele é cidadão, primeiro. E nós também. Antes de sermos jornalistas, somos cidadãos e pronto. Qualquer um poderia ter feito, Exatamente, né? exatamente. Mas essa boa ação também por parte da polícia, eu acho que é, sim, também. Não uma jogada de marketing. Eu não sei se é um negócio assim, não, vamos fazer isso para poder melhorar a nossa imagem. Mas depois, a gente estava comentando isso aqui em off, depois das manifestações de 2013, onde teve aquele grande embate entre a polícia e a população civil, foi um negócio muito complicado, né? Onde a galera colocava rosa, ofereciam rosas para os policiais e tal. Isso acabou piorando a imagem da polícia. E também esses casos onde a gente vê policiais envolvidos com um crime. Isso gera um sentimento assim de raiva, de impunidade, de assim, estou sozinho, injustiça, estamos sozinhos. Então, eu vejo um perigo até, né, nessa questão, porque quando você tira essa responsabilidade do policial e suja um pouco essa imagem que a gente tem de herói e tal, ele está aqui para ajudar a comunidade e tudo, a gente acaba fazendo justiça com as próprias mãos. E a gente acaba não procurando a justiça ou os policiais, e acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Eu achei interessante, Bianca, porque assim, eu acho que você de casa também, o pessoal aqui, já deve ter ouvido muito crianças falando assim, quando eu crescer eu quero ser policial, né? Olha, o policial com orgulho, tipo, meu super-herói. E é um sentimento que deveria acontecer, mas, né, como você mesmo disse, ultimamente não tem sido assim. Então, eu achei muito interessante, porque volta esse sentimento de alguém que está ali prestando um serviço para me proteger. E, no caso deles, protegendo contra a própria fome, né? Sabe uma coisa que eu acho que é interessante a gente analisar dentro desse contexto? Porque a gente chama a atenção essa situação por conta desse momento que a Bianca falou. A gente vê um momento que a gente teve manifestações nas ruas, aí a polícia embate com manifestantes, lá no Paraná também com os professores. Então, aí você tem situação de corrupção em lugares onde os policiais entram na favela, e aí você tem uma série de situações ali. Então, quando surge uma ação boa dessa, chama atenção de uma maneira positiva. Mas o que me fez pensar, quando eu estava olhando isso aqui também, e quando você estava falando, é o seguinte: a gente tem bons exemplos e maus exemplos em todas as profissões. Sim. E aí eu acho que é uma coisa que deveria fazer a gente pensar quando a gente começa a generalizar algumas coisas. Então, por exemplo, nós todos aqui somos jornalistas. Quantas vezes a gente já não ouviu algumas pessoas falando assim, não, jornalista é tudo comunista? Tudo comunista? Então, tipo, é uma crença global. Exatamente. Então, a mesma coisa, frase, político é tudo corrupto. Generalizar. Policial é tudo violento e corrupto, sabe? Então, essas generalizações que às vezes acontecem, elas precisam parar. A gente, lógico, é um processo, isso não é novo, não está acontecendo agora, não está acontecendo há 10 anos. Isso acontece desde que a gente tem a sociedade se formando de maneiras como a gente conhece hoje, enfim, há muitos, muitos anos. Então, assim, eu acho que vale a pena a reflexão nesse momento de que essa situação do policial fazendo bem, de cumprindo algo que vai além até da sua própria responsabilidade, é algo para lembrar que existem bons policiais, assim como existem bons profissionais em todas as áreas, e que há situações ruins que, querendo ou não, a boa parte dos jornais no Brasil e no mundo gostam de mostrar mais, porque dá mais audiência, né? Dá. Então, você tem isso em mais evidência, não quer dizer que a quantidade maior de policiais seja corrupta ou que seja violenta. Não, é porque isso está sendo mostrado mais porque vende mais
E como sabe o que notícia, acontece? né? A gente, é muito legal isso que você falou, a gente é campeão em rotular. Exatamente. Então, o que a população sempre faz, o que a gente sempre faz é rotular. Então, eu vejo um policial, a partir do que eu tenho na minha memória, eu rotulo. É corrupto. É Está violento. cometendo, é violento, vai ter abuso de poder. Aí eu vejo um professor, é um educador, é a pessoa que vai trazer todo o conhecimento para as crianças e formarão a nova nação. Pode existir um policial, existem policiais super bem intencionados e que fazem o seu trabalho da forma mais honesta possível, que tem um Arriscando a professor vida. que nem prepara a aula antes de ir para a sala de aula. Então, a gente precisa parar de rotular, primeira coisa. Primeiríssima coisa, e a gente tem que, antes de falar, antes de ser ávido em fazer a crítica, a gente tem que aprender a pensar, ponderar e analisar fatos, porque a gente tem uma sociedade que cada vez tem mais preguiça de pensar, mais preguiça de entender toda a complexidade que é a sociedade, mas é muito ávida em falar discursos cheios de ódio, cheios de rancor, mas vazios em A conteúdo. gente é muito fácil ser intolerante, entendeu? Você não precisa fazer nada para ser intolerante, você só precisa falar o que vem na tua cabeça. Existe entendeu? uma discussão da desmilitarização da polícia. Na Constituição de 1988, a nossa Constituição Federal, não lembro que artigo, 144, eu acho, que regulamenta o bom funcionamento da segurança pública no país. Ou seja, e ali também, esse artigo coloca a diferença entre a polícia civil, entre a polícia militar e entre a polícia federal. A polícia militar, num censo, assim, diz, né, a gente acha que a polícia militar está ali para ser mais agressiva, que é aquela que está na rua e tal, e prende bandido, não. Civil é aquela que investiga. E a federal também investiga, porém, crimes mais de origem política. A formação dos militares é mais austera. Eles passam por treinamentos muito fortes, assim, de sobrevivência. É uma polícia de combate, Exato. Eles vão passar por uma situação exatamente. que exige esse tipo de conhecimento. Agora, não é essa a função deles de ir lá e bater, e xingar, e não. A gente acompanha o Amarildo. O que foi o Amarildo? Depois No Rio de desse Janeiro. caso, foi assim, absurdo, porque policiais, de fato, mataram uma pessoa. E depois do Amarildo, quantos outros casos? E quantas pessoas? Só em 2013, mais de 2.000 pessoas foram mortas, vítimas de ações policiais. E outros tantos dados que a gente acompanha. Mas não dá para a gente generalizar. Aí começa toda essa discussão de desmilitarizar a polícia. De fato, resolveria a questão? Não sei, talvez. Aí a gente começa a criar várias hipóteses e acreditar em várias coisas e tal. Sabe o que é uma coisa interessante? Até ligando com algo que a gente falou no bloco anterior, que me fez pensar. A gente, é muito fácil a gente falar as coisas sem nem pesquisar direito ou sem equilibrar as informações que chegam para a gente. Se, por um lado, 87% da população acredita na redução da maioridade penal, e isso é uma coisa de... Olha, vamos fazer, vamos brigar contra esse pessoal, não pode ficar impune. A gente tem uma informação aqui que 70% da população não confia no trabalho do trabalho dos policiais. Mas isso foi exatamente em 2013, né? Nesse período então, aí pós-manifestações. Aí você tem, por um outro lado, o pessoal falou assim, não, mas o policial também não pode combater, não pode... Então você tem boa parte da população sem nem conseguir entender direito o que está acontecendo na sociedade e sem conseguir raciocinar. É exatamente por isso, porque a gente vai muito com o coração, a gente... É o sentimento, É o sentimento, Agora, entendeu? existe muito assim de dizer, né? Olha, a mídia também, ela prega muito, ela mostra muito ações ruins da polícia. E eu acho que isso é verdade. Claro. A gente até pensando jornalisticamente, o que acontece? Um policial fazendo uma boa ação é obrigação, né? Não é notícia. Agora, você tem uma inversão de valores, quem deveria estar fazendo bem está fazendo mal, quem deveria estar protegendo contra o crime está cometendo um crime, é notícia. Mas a própria percepção também do que é fazer o bem, do que é fazer o mal, é conturbada. Essa semana, por exemplo, teve no Palácio do Planalto, deixaram 3 malas ali e havia suspeita de que havia bombas naquele lugar. Então, a polícia foi chamada, o esquadrão antibombas, a polícia cercou a área para proteção
Então isolou a área. E aí havia um grupo de manifestantes, funcionários públicos, acho que era do STF, que estavam ali reivindicando melhorias de salário. Viram a polícia. O que eles fizeram? Eles invadiram a área protegida pela polícia, aí virou aquele quebra-quebra. Aí a gente assiste isso pela televisão e fala, tá vendo como a polícia é? Concordo. A polícia é violenta, a polícia é truculenta, mas pelo amor de Deus, a polícia estava ali protegendo a área porque havia suspeita de bomba. Você entendeu? É a mesma coisa que no caso dos professores lá no Paraná. E sempre quando há confusão com a polícia, a gente vem dizer que a polícia é violenta. Mas a polícia é uma autoridade constituída pelo Estado. Queira você ou não queira, goste ou não goste, a polícia é uma autoridade constituída pelo Estado. E ela tem funções bem específicas a desempenhar. Por exemplo, no caso de um tumulto popular, a polícia é acionada para evitar maiores danos. E muitas vezes as pessoas, é o que a gente vê nas notícias, se você vê as imagens, as pessoas não respeitam. Você vê ali gente pegando pedra, pegando paus e jogando na polícia. E você acha o quê? Eu, se fosse policial, você acha que eu ia ficar, gente, por favor, não joga não. Ai, me acertou uma pedra, mais uma paulada, mas eu não vou fazer nada com você. Ah, tenha paciência. É uma questão bem delicada, porque de fato, por exemplo, vem gente falando assim, mas policial, tem um ladrão aqui, mas eu não posso fazer nada. Inclusive, orientam o próprio cidadão a fazer alguma coisa, porque ele não pode fazer nada, porque senão ele é punido. Ele fica numa situação complicadíssima. Eu ajo ou eu fico de boa? O que eu faço? O que eu faço? Quando me atacam, o que eu faço? Porque quando ele é atacado, se ele for atacar de novo, o que acontece? A culpa é dele. Ele vai ser massacrado. Então, assim, de fato, é complexa a relação. A gente vai ter que fazer um intervalo. Depois, a campanha de uma ONG que critica notícias fúteis e alerta para a pobreza. Tudo isso entra em pauta aqui no Redação. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes.